Pronto. Não sei. Só para poder começar aqui, gente. Ó, vocês lembram que eu já falei com vocês, assim, eu lembro que eu já falei de adjunta adnominal, de aposto, de adjunta adverbial e de agente da passiva. Isso eu lembro. Eu não lembro se eu já falei dos termos que são complemento. Eu já falei sobre predicativo, já falei sobre complemento nominal. Não, isso foi já tem um tempo. Não, beleza. Mas depois eu falei sobre agente da passiva e adjunta adverbial. Então, voz passiva e voz ativa. Tá. Tá, então eu sei onde eu tô. Eu lembro que eu falei sobre o agente da passiva, é sinal de que eu já falei sobre os termos que são removíveis da frase. A gente vai agora para os termos que são obrigatórios na frase. Boa noite, Rafael. Boa noite, Tamires. Boa noite, Luciana. Bem-vindos. Aí a gente vai ver os termos. Hã? Ah, é, para poder terminar com vocês, né? Você me presta aqui? Você tem aí? Não, relaxa, eu sou bom nisso. Agora que eu lembrei. Só botar aqui a frase. Agora que eu lembrei. Tudo bem? Gente, mas com esse frio é difícil sair de casa, hein? Tudo bem? Oi. O quê? O prefeito fez um pronunciamento e já foi definida a banca do concurso. A gente estava falando sobre isso. Acho que só o nome da banca. Consulplan. Então, pessoal de casa. Aí, pessoal de casa, foi definido hoje pelo prefeito que a banca de vocês já está definida, tá? É a mesma que fez concurso para a Câmara, Consulplan. Exatamente. Todas não. Não. Não, mandarim nem quero. Árabe eu tenho vontade.
Gente, olha só, na última aula eu terminei com essa frase aqui, que a gente terminou de ver os termos que são adjuntos, e eu passei isso aqui para a gente para ver se vocês exatamente, para ver se vocês conseguem conseguir identificar que termos são esses. Então, olha só, lembrando, eu quero que vocês entendam como é que vocês têm que pensar a questão, certo? Então, pensem comigo aqui. Eu poderia tranquilamente tirar esse termo da frase, não poderia? Ora, poderia falar, os concursos atualmente são realizados por bancas que exigem, não posso? Então, se eu posso, eu vou botar aqui uma legenda só para poder fazer a análise, tá? Eu posso, então, já saber que ele é um adjunto. Tudo que eu posso retirar da frase é um adjunto, certo? Eu posso descartar... Isso bem? Aham. Então, olha só, por que eu coloquei adjunto e eu já descartei o aposto e o agente da passiva? Um aposto estaria entre vírgulas e o agente da passiva teria que ter a preposição por. Então, aqui não tem, não está entre vírgulas e não tem a preposição por. Então, a gente viu, por enquanto, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o agente da passiva. Tá? Agente da passiva tem sempre o por e o aposto está sempre entre vírgulas, certo? Então, olha, eu sei que ele é um adjunto porque ele pode sair da frase. Se for um adjunto adverbial, ele pode andar para lá e para cá. Eu posso botar esse públicos aqui no final? Os concursos atualmente são realizados por bancas que existem dentro do edital, mais do que conteúdos públicos. A frase é possível, mas muda o sentido dela, não muda? Poderia colocar, por exemplo, públicos aqui no início de tudo? Públicos, os concursos atualmente são realizados não sei o quê. Fica estranho, não fica? Então, se ele pode sair, se ele não é um aposto, não é um agente da passiva e não anda para lá e para cá, ele só pode ser um adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquele que especifica um substantivo. Certo? Vou repetir esse daqui. Pode sair da frase? Se pode sair da frase, eu tenho que pensar que pode ser adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto ou agente da passiva. Só que o aposto fica entre vírgulas. O agente da passiva tem sempre a preposição por antes. Esse termo pode sair da frase, mas ele não está entre vírgulas, não é um aposto. Não tem a preposição por, não é um agente da passiva. E não pode andar para lá e para cá, não é um adjunto adverbial. Certo? O atualmente agora, eu poderia fazer a frase sem o atualmente. Eu poderia falar, os concursos públicos são realizados por bancas que exigem e continuar. Então ele pode sair. Ele está entre vírgulas? Não, então não é um aposto. Tem uma preposição por antes dele aqui? Então também não é um agente da passiva. Posso andar com ele para lá e para cá? Posso botá-lo aqui, por exemplo? Posso botá-lo aqui, por exemplo? Posso. Posso botar aqui. Posso botar aqui. Posso botar aqui. Ele pode ficar em qualquer lugar dessa frase, não pode? Então esse termo que está aqui, ele é um adjunto porque ele pode sair da frase, só que ele é adverbial porque ele se move para lá e para cá. Hã? Esse daqui é de tempo. Poderia fazer a frase sem esse termo aqui? Os concursos públicos atualmente são realizados por bancas que exigem mais do que conteúdos. Posso fazer isso. Ele está entre vírgulas. Se está entre vírgulas, não pode ser adjunto adnominal. Certo? Pode ser um aposto. Se ele não puder andar para lá e para cá, tudo bem? Boa noite. Pode ser um aposto se ele não puder andar para lá e para cá, ou um adjunto adverbial se puder andar para lá e para cá. Então pensem comigo, poderia botar no início da frase? Dentro do edital, os concursos públicos atualmente são realizados por bancas que exigem mais do que conteúdo.
Vamos ter certeza. Eu poderia colocar aqui no final? Os concursos públicos atualmente são realizados por bancas que exigem mais do que conteúdos dentro do edital. Posso, não posso? Concorda que dá para botar trocado de lugar? Só mais um teste. Vou botar aqui, tá? Só para ver se ele tem mobilidade mesmo. Quando a gente ficar em dúvida, a gente tenta trocar para mais lugares. Os concursos públicos atualmente são realizados por bancas que dentro do edital exigem mais do que conteúdos. Posso, não posso? Pensa, vou repetir. Os concursos públicos atualmente são realizados por bancas que dentro do edital exigem mais do que conteúdos. É uma frase possível. Então, pode sair da frase, tá? Então, ele é um termo dentre os 4 que a gente está. Mas como está entre vírgulas, não pode ser adjunto adnominal. Não tem o por, não pode ser agente da passiva. Só pode ser um aposto se ele for fixo ou um adjunto adverbial se ele se mover. Como a gente viu que ele pode se mover, esse termo aqui é um adjunto adverbial. Vocês estão entendendo como é que eu estou eliminando as opções? Primeiro eu estou pensando sempre em pode sair da frase? Pode. Aí eu vejo, está entre vírgulas? Se não está entre vírgulas, eu já excluo o aposto, certo? Se não tem a preposição por, eu já excluo o agente da passiva. Se puder andar para lá e para cá, é um adjunto adverbial. Se não puder andar para lá e para cá, é um adjunto adnominal. Certo? Agora aqui, posso retirar as relações interpessoais? Algumas habilidades também são exigidas em alguns cargos. Posso, não posso? Ele não está entre vírgulas? Se está entre vírgulas, não pode ser adjunto adnominal. Certo? Tem o por aqui? Não é agente da passiva. Posso andar com ele para lá e para cá? Posso botar aqui na frente? Relações interpessoais, algumas habilidades também são exigidas em alguns cargos. Fica bom? Ou então aqui no final. Algumas habilidades também são exigidas em alguns casos, relações interpessoais. Não. Se pode sair, está entre vírgulas e não troca de lugar, é um aposto. Então, esse termo aqui é um aposto. Certo? Nesse caso aqui, restritivo. Não, é porque ele está restringindo. Não. Só aposto. Só aposto. Só aposto. Depois, posso retirar em alguns cargos? Algumas habilidades, relações interpessoais também são exigidas. Eu vou tirar esses dois aqui. Algumas habilidades também são exigidas. Então ele pode sair, não pode? Então, se ele pode sair, está entre vírgulas. Não é aposto, então. Tem a preposição por? Não é agente da passiva. Posso andar com ele de lugar? Em alguns cargos, algumas habilidades, relações interpessoais também são exigidas. Posso mudar, não posso? Ou então colocar aqui, algumas habilidades, relações interpessoais, também são em alguns cargos exigidas. Pode, não pode mover? Então, se eu posso mover, é um adjunto adverbial. Certo, gente? Entenderam esse passo a passo? Eu vou depois fazer uma outra frase assim de novo. A gente já tem que continuar, tá? Exatamente. Agora a gente já viu os termos que são retiráveis da frase. Eu vou deixar de propósito.
Exatamente, que aí eu vou olhar as provas, ver o que mais cai e vou focar mais naquilo que mais cai com vocês. Por enquanto a gente estava meio que no escuro, né? Vendo conteúdo sem saber que banca que ia cobrar vocês. Você ficou sabendo que agora já sabe qual é a banca, né? É a que fez o concurso da Câmara. Ela faz muito prova para o interior, para as cidades do interior mesmo. Aí eu vou parar para olhar as provas para ver se tem alguma coisa assim muito específica, né? Gente, então olha só, a gente já viu os termos que podem ser removidos da frase. Agora a gente vai para os termos que não podem ser removidos da frase, que são os termos complementares. São os complementos da língua portuguesa, tá? Eu vou começar com os predicativos, tá? Para eu explicar para vocês, depois a gente vai para os outros termos. Então, só para lembrar vocês, a gente viu... Isso mesmo, Rafael, também falei sobre bancas diferentes. Então, olha só, a gente viu que na língua portuguesa, dentro de uma frase, tem termos que podem sair, que são os adjuntos, que se subdividem em adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto e vocativo. Propositalmente, eu vou deixar o vocativo para o final, porque ele é o termo que não se refere a nada na frase, serve para chamar alguém. Tamires, é isso mesmo. Adjunto adnominal é o termo que você pode retirar da frase e que não troca de lugar. Exatamente isso. Então, olha só. A gente vai agora para aqueles termos que são obrigatórios na frase, que são os elementos complementares, certo? A gente vai falar hoje sobre os predicativos. A língua portuguesa tem dois predicativos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. A gente vai ver esses termos hoje. Essa, esquerda. Deixa eu esperar vocês chegarem aqui. Vocês vão ver que predicativo é bem fácil também, tá? Nossa língua é fácil, na verdade, tá? Ela chegou olhando tipo assim, hã? Ah, com certeza. Não, depende. Mas os textos jurídicos, você falou da lei orgânica, né, que é difícil de entender. O problema dos textos jurídicos é que eles são escritos de uma forma que você lê e você acaba tendo mais de uma interpretação possível para aquilo ali. E aí fica difícil saber o que a questão vai querer que você entenda daquele trechinho que ela pegou e que mencionou, que dá margem para mais de uma interpretação. É uma linguagem muito rebuscada. Gente, olha só. Olhem aqui. Um predicativo da língua portuguesa, predicativo é o nome que a gente dá para um adjetivo que a gente não pode retirar da frase. Na língua portuguesa, o adjetivo, em algumas situações, ele pode ser retirado e tem outras em que ele é obrigatório naquela frase. Certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um adjetivo, concorda? Novo é uma característica. Para quem não lembra, adjetivos são características. Bonito, feio, alto, magro, limpo, sujo, novo, velho e assim por diante. Isso são adjetivos. Se o adjetivo ele é obrigatório numa frase, ele é chamado de predicativo. Se ele não é obrigatório na frase, ele é chamado de adjunto adnominal.
Exatamente. Então pensem comigo aqui. Se eu tirar a primeira palavra novo, a frase vai continuar tendo sentido, não vai? Ó, meu carro continua novo. Então esse adjetivo aqui, ele não é obrigatório na frase. Agora, posso tirar esse segundo adjetivo aqui? Ó, meu novo carro continua? Não, fica faltando alguma informação. Ou seja, esse adjetivo aqui é um adjunto adnominal, só para lembrar, porque ele é um termo que eu posso retirar da frase e não posso ficar andando com ele para lá e para cá. Certo? Esse daqui já é chamado de predicativo. Certo? Ele é predicativo porque ele pode sair da frase. Tudo bem? O povo aí de casa entendeu essa diferença? Então, eu tenho um adjetivo na frase. Se ele é obrigatório, eu chamo de predicativo. Se ele não é obrigatório, eu chamo de adjunto adnominal. Tá? Aí a gente vai agora para as subdivisões dele. A gente tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Nada, é facinho. Agradeço o elogio, mas eu tento simplificar realmente tudo para vocês. É porque assim, eu tento mostrar para vocês como eu aprendi, entendeu? É porque na faculdade de letras eles não ensinam isso pra gente, não. Eles subentendem que a gente já sabe isso. É tipo assim, eu lembro que uma professora minha ainda falava assim, você não estudou a vida inteira em escola? Teve aula de português a vida inteira? Foi tempo mais que você aprender essa gramática. A gente tem que explicar outras coisas para vocês. Aí as questões vinham assim, explique tal termo segundo a gramática tradicional, que é essa, e as gramáticas descritiva, sociolinguística, que a gente aprende outras gramáticas na faculdade de letras. Gramática é uma maneira de explicar a língua, lá a gente aprende outras maneiras de explicar a língua. Tá? Aí a gramática psicológica, a gramática computacional e assim sucessivamente. Mas é bom, é diferente. A cabeça fala assim, ó, bum. Uma complementa a outra, é legal. Gente, olha só. Aí, para explicar o predicativo do sujeito, eu tenho que explicar o tipo de verbo que eu tenho ali. Então, a gente vai ver duas coisas aqui. O predicativo e uma predicação, que eu já vou explicar o que que é. Certo? Eita, peguei o que não funciona. Gente, olha só. Eu vou ter essa explicação dando uma volta maior só para explicar para vocês esse nome aqui, ó, predicação. Tá? Vocês podem ter questão em que vão pedir para vocês indicarem a predicação daquela frase. Então, predicativo é o nome que eu dou para o adjetivo. Predicação é o tipo de verbo que você tem na frase e o tipo de complemento que o acompanha. Não. Os complementos que acompanham verbos são os objetos, direto, indireto, e os predicativos.
Eu acompanho. Então, olha só, se uma questão pedir para vocês indicarem a predicação da frase, ela quer saber qual é o tipo de verbo que você tem ali e o tipo de complemento que ela tem. Então, sempre que o verbo é de ligação, o que vem depois dele é um predicativo do sujeito. Então, como a gente está falando do predicativo do sujeito, já vou explicar o verbo de ligação junto, que a gente vê as duas coisas de uma vez só, certo? Que uma coisa está interligada à outra. Então, antes de falar do predicativo do sujeito, eu quero só que vocês entendam o que é um verbo de ligação, tá? Então, vamos a isso. Bom, como eu falei, primeiro eu quero que vocês entendam o que é o verbo de ligação. O predicativo do sujeito é o que está sempre junto com o verbo de ligação. Então, sempre que eu tenho um predicativo do sujeito, obrigatoriamente o verbo que está junto dele é o verbo de ligação. Então, vamos entender o que é isso? Pensem comigo aqui o seguinte. Eu tenho aquela frase ali. Se eu colocar essa frase, a primeira palavra dessa frase no plural, ó, vou fazer aqui. Se eu botar elas, como é que vai ficar o verbo aqui? Não vai ficar andavam? Eu poderia falar elas andavam triste? Não, elas andavam tristes. O que acontece? Quando eu mudei aqui, olha, esse termo, o verbo mudou junto com esse termo e esse termo mudou junto com esse, não foi? Ou seja, ao mudar o primeiro termo da frase, eu mudei o verbo e o que vinha depois do verbo. Concordam? Isso é um verbo de ligação. Querem ver a diferença? Aqui, se eu colocar o ela no plural, elas andavam. Eu preciso colocar com tristeza no plural? Então, reparem, aqui não foi feita a ligação da frase. O nome é verbo de ligação porque ele faz a ligação da frase toda. Nessa frase aqui, o verbo só concordou com o sujeito. Quando eu mudei o sujeito, o verbo mudou. Mas isso daqui não mudou junto. Então, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Esse verbo aqui é um verbo de ação. É o mesmo verbo. Isso eu gosto de mostrar assim comparativamente. Eu não quero que vocês decorem. Então, entender o que é o verbo de ligação? Além de concordar com o sujeito, ele faz o sujeito concordar com o que vem depois do verbo. Ele faz a ligação da frase. O nome não é aleatório. Eu gosto de fazer com setinha assim para vocês verem que o nome não é aleatório. Ele faz a ligação da frase. Eu mudo o sujeito, vai mudar o verbo e o que vem depois do verbo, obrigatoriamente. Certo? É de ligação. Eu vou escrever isso para vocês também. Eu gosto de explicar assim, porque se você for buscar vídeo na internet em qualquer lugar, vai vir assim. Os verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, persistir. Esses verbos são de ligação? São também. Mas qualquer verbo pode ser de ligação. Então não adianta memorizar. Você tem que entender a lógica para saber o que é o verbo de ligação. Então deixa eu botar a explicação aqui. Oi? Uhum. Exatamente. Você tem que entender a lógica, né? Mas como eu falei, aqui o nome é lógico, né? É um verbo de ligação, ele faz a ligação da frase. Não. Ao que veio antes, ao que veio depois do verbo. Vocês vão sair daqui gostando de português, tá?
E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha. É só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.